Eu ouço muito a seguinte frase: na minha época, autismo não existia. E a internet, ela contribuiu muito para popularizar isso. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, que são os autotestes diagnósticos. Todo mundo tem um pouco daquelas características, mas não é isso que importa. É o quanto que ela me prejudica e qual é o impacto daquilo na minha vida. Não se faz avaliação de saúde mental com pressa. Luiz Eduardo, médico psiquiatra e psicoterapeuta. Diagnóstico é reconfortante. Quando eu dou um nome pro que eu tô passando, isso cria uma identidade. Eu tô cansado de ver pessoas na rua assim, meu TDAH fez isso comigo. A pessoa nunca foi num profissional de saúde. Um médico bom, no imaginário comum, é um médico que pede muito exame ou que intervém muito, ainda que desnecessariamente. Uma experiência ruim não necessariamente significa uma vida ruim. Então, todos esses componentes vão moldar a forma como a gente adoece mentalmente. Isso tem a ver com inteligência emocional? Exatamente. Como que eu posso desenvolver essa inteligência emocional? A primeira coisa para eu desenvolver a inteligência emocional é... Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas no canal. Então eu gostaria de pedir um favor para vocês de conferir se vocês já estão inscritos, porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos para vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Luiz, por que todo mundo acha, hoje em dia, que tem um transtorno mental? Fermento, isso é um fenômeno que a gente vai perceber por dois motivos. O primeiro deles é o fato de que hoje a gente fala muito mais sobre transtornos mentais. Então, tem muita coisa que a gente via no passado, mas a gente não sabia explicar exatamente o que era. Por exemplo, eu ouço muito a seguinte frase: na minha época, autismo não existia. Isso é uma coisa da contemporaneidade. E, na verdade, não. A gente não tinha um nome para aquela condição, aquela neurodivergência, e hoje a gente sabe o que é. Uhum. Então, o primeiro motivo que a gente pode explicar o porquê das pessoas se identificarem tanto com o transtorno é o fato de que transtornos mentais são muito mais falados hoje em dia. Uhum. Mas eu não diria que esse é o principalmente principal. depois da pandemia também, né? Teve um papel. Exatamente, porque a pandemia ela agravou o nosso isolamento social e a gente começou a entender e buscar mais experiências que falem sobre o nosso bem-estar, nossa saúde, e automaticamente a gente se depara com a questão do sofrimento mental. Uhum. Mas eu acredito que esse não é o principal fator. A gente tem um conceito muito usado na psicologia e na psiquiatria que chama análise dimensional. O que é uma análise dimensional? A gente pode definir doença ou transtorno, ou ausência de uma doença ou transtorno, com um número de critérios diagnósticos. E isso pode ser separado de uma visão que a gente chama de categorial ou dimensional. Categorial é quando eu falo que ou eu tenho ou eu não tenho aquela condição. Por exemplo, não tem como eu ter um pouco de câncer. Ou eu tenho diagnóstico de câncer ou eu não tenho. Uhum. Não tem um meio termo nessa história. Já uma condição que a gente chama de dimensional, ela funciona de uma maneira um pouco diferente. Dimensional significa que todo mundo tem um pouco daquelas características. Uhum. Mas se eu atingir um determinado ponto de corte, eu passo a ser chamado ou ser identificado por um transtorno. Uhum. Enquanto se aquelas características ou elas são poucas, ou elas geram um prejuízo ou uma intensidade de sofrimento baixo, não necessariamente eu tenho aquela condição. Uhum. Então vamos colocar a implicação prática disso no fato de que todo mundo acha que tem vários transtornos. Vamos pensar aqui o conceito, por exemplo, de TDAH. Dentro do TDAH existe uma queixa muito comum na vida humana, que é a desatenção. Se eu falar para você assim, Fermento, você conhece alguém que já esqueceu a chave de casa na pressa, ali na fechadura, ou já se atrasou para uma reunião porque se esqueceu, ou fez uma pergunta 2 vezes porque não lembrava a resposta anterior? Eu Acho não tenho que todo dúvida que mundo. 100% vai responder que sim. Exatamente. Eu acho que todo mundo que eu conheço, por sinal, né? Exatamente. E é para ser assim. Porque pontualmente na nossa vida a gente vai cometer pequenos deslizes que vão simbolizar ali uma desatenção. Uhum. Agora imagina que se por outro lado eu te falo assim, Fermento, todo dia eu chego atrasado no trabalho, tomo bronca do meu chefe, apesar de acordar cedo, minha namorada reclama que tudo que ela me conta eu tenho que perguntar a mesma coisa várias vezes, eu sou uma pessoa que entrega um trabalho pela metade, eu faço uma prova de um lado da folha e esqueço de olhar se tem um verso, eu já perdi ali a luz da minha casa porque eu esqueci de pagar.
eu começo a estar falando, talvez, ali de um nível de desatenção que não é mais todo mundo que tem naquele nível de intensidade, naquele nível de sofrimento. Uhum. Então, talvez essa pessoa, se eu avaliar ela com muito cuidado, pode ser que eu encontre um diagnóstico. Uhum. Então, por que todo mundo se identifica hoje com um transtorno? Porque as pessoas avaliam a característica sem se preocupar com a intensidade e nível de prejuízo. E a internet ela contribuiu muito para popularizar isso. Porque eu divulgo, por exemplo, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, que são os autotestes diagnósticos. Eu digito lá no Google como saber se eu tenho TDAH. Aí vai aparecer ali pelo algoritmo ou pela inteligência artificial uma série de critérios aleatórios. Esquecimentos, dificuldade de cumprir prazos, tendência ao tédio. Aí eu começo a ler e falo assim, caraca, eu tenho tudo isso aqui. Uhum. Então eu tenho TDAH. Só que acabam sendo essas características justamente genéricas. Exatamente. Que qualquer pessoa se identifica. E é aí que está o problema. São características que em maior ou menor grau todo mundo pode ter. Então, o trabalho do psiquiatra e do psicólogo é entender o quanto isso te afeta e como isso te afeta. Uhum. Porque se aquilo gera um prejuízo e um impacto significativo, eu posso estar lidando com um transtorno. Então é natural as pessoas acharem que elas têm quase todos os transtornos mentais, porque se elas se baseiam em análises rasas, a gente começa a confundir. Mas a gente tem um terceiro problema aí também, que é o número de informações incorretas e imprecisas sobre diagnósticos. Se eu entrar em plataformas, por exemplo, de rede social, é muito comum eu encontrar pessoas, influencers, falando sobre como que elas identificaram um transtorno com características que não são do transtorno. Então eu já vi absurdos do tipo, olha o jeito que o TDAH sorri, um meme sobre isso. Não existe nenhuma evidência que um cara com TDAH sorri de um jeito diferente de uma pessoa sem TDAH. Uhum. Aí começa aquela disseminação de fake news. Eu vi que tal pessoa falou que ela tem tal condição por causa dessa característica. Talvez nem faça parte ali dos critérios diagnósticos. Uhum. Então é uma mistura disso tudo. Acesso ao conhecimento que de fato fez quem tem o diagnóstico buscar, banalização daquele conhecimento que é tirar ele do contexto ou dar informação errada, e o fato de muitos diagnósticos serem dimensionais, ou seja, todo mundo tem um pouco daquelas características, mas não é isso que importa. É o quanto que ela me prejudica e qual é o impacto daquilo na minha vida. Mas em algum nível, todo diagnóstico, ele nunca é 100% preciso, vamos dizer assim, por causa desses níveis diferentes. Então, vamos supor que seja uma pontuação de 0 a 10, né? Qual o teu nível de desatenção de 0 a 10? O meu nível é 7. Qual o teu nível de esquecimento de coisas aleatórias de 0 a 10? O meu nível é 6. Tá, mas quais são os prejuízos que tu teve na vida por causa disso? Às vezes tu não teve tantos prejuízos porque tu conseguiu adequar a tua realidade, né? Eu, por exemplo, eu sou diagnosticadamente bipolar, mas eu sou uma pessoa que conseguiu mitigar muito os malefícios da bipolaridade por ter aprendido a lidar com eles, né, por entender o jeito que eu funciono e ter encontrado muitos mecanismos, inclusive na minha vida profissional, que fizeram eu lidar. Então, dependendo do olhar diagnóstico, a pessoa poderia olhar para mim, não, tu tem as características e tal, blá, 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 mas tu não teve prejuízo, então tu não se enquadra. Então, sempre em alguma instância, esse diagnóstico ele vai ter um quê de subjetividade, dependendo do olhar de quem está dando o diagnóstico? Não só de quem está dando o diagnóstico, mas de quem está contando aquele sintoma. A gente primeiro precisa pensar o seguinte, como você pontuou muito bem, não basta eu saber se você tem aquela queixa, mas como aquela queixa te afetou. Uhum. Então, por exemplo, para eu mensurar um nível de desatenção, eu preciso de ouvir de você exemplos práticos de situações do seu dia em que a desatenção te impactou. Onde que foi isso, quando, como, qual o prejuízo que você teve. O problema aqui é que dentro da saúde mental, a gente estabelece algumas arbitrariedades que são espécies de ponto de corte para a gente poder definir o que é normal e o que é patológico. Porque se a gente não tiver uma certa arbitrariedade, eu não consigo definir mais nada. Por exemplo, se eu olhar lá os critérios diagnósticos de depressão, eu vou perceber que a tristeza ela é relatada como um sintoma que tem que estar persistente por pelo menos 14 dias. Uhum. Então é tristeza persistente na maior parte do tempo por pelo menos 14 dias. Agora você concorda comigo que, e se eu tiver há 13 dias com sintomas de tristeza acompanhado de outros? Teoricamente, por um critério diagnóstico eu não pontuo. Uhum. Se eu tiver 14 dias e 1 hora, eu já pontuei para aquele critério diagnóstico. Sim. Então, os critérios diagnósticos, eles tentam organizar, mas eles acabam sendo muito reducionistas, porque eles precisam travar
um determinado ponto de corte para eu falar que aquilo é normal ou não. Eu tenho um exemplo que talvez seja até mais claro da pessoa perceber a diferença, né? No DSM foi incluído o transtorno de pessoas que têm vícios em jogos, né? E o critério, salvo engano, diz que a pessoa tem que ter isso há pelo menos 1 ano. Cara, tem gente que baixa o tigrinho e em 3 meses perdeu a casa, a família, o carro. Pô, essa pessoa tem problemas com jogos ou não? Pô, às vezes ela nem sobrevive 1 ano, às vezes ela tira a própria vida em menos de 1 ano, né? Então, existem subjetividades, né, que acho que vai depender um pouco do tato da pessoa que tá querendo dar aquele diagnóstico. Exatamente. Por isso que a gente tem hoje alguns modelos, como o RDoC, que é um modelo americano, que tentam trabalhar uma perspectiva mais dimensional dos diagnósticos e que não seja tão 880 como é o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Porque são modelos mais reducionistas. Na tentativa ali de simplificar para gerar uma forma de padronização, eu acabo reduzindo a subjetividade do ser humano. Então, o que é critério diagnóstico baseado no DSM, para um, não se enquadra necessariamente para outro, ainda que o prejuízo do outro seja igualmente ou mais devastador. Então, nesse exemplo que você citou do transtorno de jogo, para mim não tem o menor cabimento eu contar um período de 1 ano para eu fazer uma intervenção ou para eu dizer que essa pessoa tem um transtorno, embora exista ali uma preconização de data. A gente tem que trabalhar um pouco mais essa subjetividade, senão a gente começa a encaixotar os sintomas de uma maneira muito reducionista. Mas hoje a gente é sempre uma linha tênue, né, entre a gente ser extremamente objetivo e criterioso com o diagnóstico e com os protocolos adequados de tratamento e a gente explorar demais essa subjetividade de maneira que fique incerto qual o protocolo a ser seguido. Eu vi um vídeo outro dia, cara, de um rapaz que decide fazer uma espécie de experimento social, assim, aquelas pessoas que têm dinheiro e um pouco de tempo para testar algumas coisas, né? E ele vai em diversos psiquiatras, isso nos Estados Unidos, que normalmente é mais criterioso com quem pode ser um psiquiatra e quem não pode ser, e ele relata exatamente os mesmos sintomas para todos os psiquiatras e ele recebe mais ou menos as mesmas perguntas de volta. Só que os diagnósticos e os tratamentos que ele recebe são simplesmente completamente diferentes. Então, ele relata exatamente os mesmos problemas e para um ele é depressivo, para outro ele é TDAH, para o outro ele é bipolar e ele reproduziu isso com assim, tipo 20 psiquiatras e foram muitos diagnósticos diferentes. Qual é a solução para esse tipo de problema? A primeira coisa que a gente precisa entender é que não se faz avaliação de saúde mental com pressa. Eu não preciso saber apenas qual que é o sintoma que você tem, mas o contexto por trás daquele sintoma. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar que mostra o tanto que saúde mental é complexa. Vamos supor que eu chegue aqui e você é meu psiquiatra e eu falo para você o seguinte: eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu ajo muito no calor das emoções, eu tenho uma tendência a assumir risco. Só baseado nisso que eu te falei, eu vou presumir que eu esteja diante de um diagnóstico. Eu não estou falando de uma pessoa sem diagnóstico. Essas características que eu descrevi, elas estão presentes no TDAH, na bipolaridade, no transtorno de personalidade borderline. 3 condições completamente diferentes, mas que a clínica da impulsividade está presente nas 3. Então não basta você me contar que você tem isso. Eu preciso saber, isso é fásico ou isso é o tempo inteiro? Isso acontece quando você sofre uma experiência de rejeição ou abandono? Ou isso acontece independente de algum gatilho? Isso parece uma característica sua de sempre? Ou é algo que surgiu depois de alguns anos da sua vida? Quem convive com você te descreve como? Quais ambientes isso te afeta? É no trabalho, é no estudo, é nos relacionamentos ou em mais de uma dessas esferas? Que aí eu começo a dimensionar melhor. Por exemplo, o transtorno bipolar, ele tem uma fase de impulsividade num contexto de uma hipomania ou mania. O TDAH, ele é impulsivo ao longo da vida, de uma maneira mais constante. O borderline, ele tem tendências impulsivas muitas vezes para se sentir vivo ou para lidar com sensações de tédio ou uma sensação crônica de vazio. Claro que o que eu estou dando de exemplo aqui ainda assim é reducionista, porque tem muito mais elementos para a gente olhar, mas é uma exemplificação clássica de como que uma mesma queixa ela pode estar sendo apresentada em áreas muito diferentes. Mas aí eu vou trazer um outro ponto para você que é obscuro, que tem atrapalhado muito a vida dos profissionais de saúde. Da mesma forma que o acesso à informação foi muito positivo e muitas pessoas hoje buscam avaliação de saúde graças à disseminação de informação,
muita gente traz isso para o psiquiatra de uma forma tendenciosa, do tipo, eu leio ali mais ou menos quais são os critérios diagnósticos de TDAH e eu descrevo para o psiquiatra de um jeito muito bonitinho, uma figura de livro. Claro que um profissional bem treinado, ele consegue entender se esse paciente está simulando ou se ele tem um potencial ganho secundário de descrever daquela forma, ou mesmo que por ingenuidade ele está me contando porque ele entendeu daquela maneira. Mas eu também tenho que tomar cuidado com o fato de que o paciente pode me relatar de uma maneira tendenciosa. Se eu me identifico afetivamente com o diagnóstico de TDAH, eu posso até não te contar, mas aquilo vira um grude na minha identificação. Às vezes eu já saio falando para os outros que eu tenho TDAH. Eu tô cansado de ver pessoas na rua assim, meu TDAH fez isso comigo. A pessoa nunca foi num profissional de saúde. Então ela já relata a própria queixa descrevendo como que seria numa pessoa com TDAH, que não necessariamente é a condição que ela tem. Mas tu acha, por exemplo, adequado que o psiquiatra dê um diagnóstico? Porque o que eu penso sempre? O psiquiatra é uma pessoa que, no melhor dos cenários, ele tem a oportunidade de passar 1 hora com a pessoa quando ele decide passar 1 hora, quando ele não decide resolver a consulta inteira em 10, 15, 20 minutos. E enquanto que um psicólogo é uma pessoa que tem a oportunidade, normalmente, de fazer intervenções e ter uma relação e escutar sobre os problemas da pessoa por mais períodos de tempo, né? Na minha cabeça, o que faria mais sentido? Uma pessoa não poder ter acesso ao psiquiatra, a menos que fosse uma questão emergencial, né, obviamente, a menos que ela tivesse simultaneamente fazendo uma consulta com um psicólogo, porque eu acho que o diagnóstico do psiquiatra, ele é muito rápido e eu acho que isso leva ele a ser impreciso, como no caso que eu apresentei aqui da pessoa que foi nos Estados Unidos em 20 psiquiatras diferentes, recebeu muitos diagnósticos diferentes e remédios diferentes, etc e tal. Alguém acertou, alguém errou, mas meu Deus do céu. Eu acho que a gente responde essa pergunta de 2 maneiras diferentes. Primeiro, se eu avaliar o viés técnico, o psiquiatra ele tem competência técnica, assim como o psicólogo, para fazer diagnósticos. Então, o Conselho de Psicologia ele também permite que o psicólogo faça um diagnóstico. O que eu vejo hoje como um grande problema? O primeiro deles é a pressa por diagnóstico, tanto por parte do profissional quanto por parte do paciente. É muito comum que as pessoas, quando vão agendar uma consulta, que elas já perguntem assim: como que eu faço para ter um laudo de autismo? Não sei nem quem que é a pessoa, não sei qual que é a queixa. Ela já traz uma demanda de que ela quer saber quanto tempo vai demorar para ela saber se ela tem aquele diagnóstico. Não existe essa resposta. Pode ser que eu esteja acompanhando um paciente que eu vou precisar ali de 4, 6 sessões de avaliação para eu entender o que ele tem. Só que eu tenho que ter a humildade de mostrar essa limitação para o paciente. E muitas vezes os profissionais se sentem ou coagidos ou pressionados a dar uma resposta para confortar aquele indivíduo. Em outras condições específicas, a gente pode ser um pouco mais rápido. Por exemplo, você citou a questão da bipolaridade. Vamos supor que está muito bem documentado que você teve um episódio de hipomania ou mania. Tem o seu relato bem descrito, tem um acompanhante que está com você na consulta que consegue trazer aquilo bem, tem uma história familiar positiva. Você já teve episódios depressivos ao longo da vida que não responderam ao antidepressivo, está tudo muito bem amarrado. Eu posso fazer um diagnóstico de bipolaridade, inclusive dentro de uma consulta. A questão é, quanto tempo eu tenho para atender? Não dá para fazer uma avaliação mínima decente com menos de 1 hora, muitas vezes a gente vai gastar 2 horas para ter uma noção inicial do que aquele indivíduo está passando. Eu tenho que entender o contexto familiar ou dos informantes, mas aí eu vou colocar um terceiro ponto que eu acho que o psiquiatra peca absurdamente. O psiquiatra tem que ter contato com o psicólogo do paciente. Então, sempre que eu atendo um paciente, eu entro em contato com o psicólogo e eu pergunto, qual que é a sua análise sobre esse caso? Justamente com essa argumentação que você citou. Olha, eu estou avaliando aqui o João a primeira vez, eu queria saber de você que já acompanha ele há mais tempo, qual que é a sua impressão clínica, como que anda o tratamento, porque isso é uma discussão muito rica. É muito comum que o psicólogo venha e traga informações que o paciente não conseguiu te expressar muito bem. Então, isso é um ponto que, independente do diagnóstico ser feito na primeira ou na 5ª consulta, para mim é mandatório que o psiquiatra e o psicólogo comuniquem, porque o tratamento em saúde mental ele é multidisciplinar. Isso vale também numa esfera contrária. Quando eu recebo um paciente de uma psicóloga ou psicólogo, uma das coisas que eu mais gosto é quando o psicólogo entra em contato comigo e me fala: Luiz, quero te passar as impressões desse paciente que você acabou de atender ou vai atender, porque aí eu consigo interpor a minha análise com a análise de um outro profissional que já acompanha aquele paciente há mais tempo. Mas isso é um fenômeno
raro de acontecer, não diria muito raro, né? Não sei a estatística disso, mas eu acho que o fenômeno mais raro ainda é a pessoa ir até um psiquiatra e sair de lá sem um remédio. Isso é uma sensação que eu tenho, pelo menos de tudo que eu ouço. Eu não tenho a estatística precisa disso, mas é meio que consenso, né? Pô, tu vai no psiquiatra, sai do psiquiatra com remédio, sai. E aí fica esse questionamento. Isso é uma má postura do psiquiatra ou isso é uma má postura da pessoa que tá frustrada, buscando um diagnóstico, buscando um remédio, projetando a solução da vida dela em um diagnóstico, em um remédio, e o psiquiatra acaba tendo que atender essa pressão e essa demanda, né? De quem é a culpa? Tem duas perspectivas. Existe uma questão que a gente não pode desconsiderar, que é o seguinte: o psiquiatra, ainda que a saúde mental tenha evoluído muito, ele é muito visto ainda como fim de linha, do tipo, eu vou tentar outros recursos antes de chegar no psiquiatra. E não estou falando só de psicólogo. É muito comum que o paciente ele já tenha sido tratado de uma depressão ou de uma ansiedade pelo ginecologista, pelo cardiologista, pelo neuro. E aí aquele paciente está grave, ele vai e procura o psiquiatra. Então, comparativamente, se eu pegar uma amostra de pacientes de um psiquiatra, esses pacientes eles tendem a ser mais graves do que a média de pacientes de um psicólogo, porque o psiquiatra ele pega muitos casos que já são de fim de linha, pelo menos culturalmente falando. É aquela pessoa que já passou por outras intervenções ou tentou outros tratamentos antes. E existe, sem sombra de dúvidas, esse ponto que você comentou, que é uma visão mais medicamentosa da medicina, ou seja, aquela ideia de que o médico ele só trata se ele passa um medicamento. Mas isso também, Fermento, é uma dimensão cultural nossa. Vou te dar um exemplo que esclarece muito bem isso. Vamos supor que você está com um resfriado e aí você vai na UPA de madrugada. E aí eu te avaliei lá como médico generalista e falo para você o que é medicina baseada em evidências. Fermento, seu caso é um resfriado causado por um vírus. Vírus geralmente tem nesse contexto um quadro autolimitado, ou seja, você vai dar conta de melhorar sozinho com sua própria imunidade. Seu tratamento vai ser beber bastante água. Se você tiver dor ou febre, você vai tomar uma dipirona. Culturalmente, se eu fizer isso com você, eu sou visto como um médico ruim. Porque eu não pedi um raio-x, eu não te passei um antibiótico ou algo mais forte e eu não te passei um remédio para tosse. Porque o médico bom, no imaginário comum, é um médico que pede muito exame, ainda que desnecessariamente, ou que intervém muito, ainda que desnecessariamente. Porque o ser humano ele se sente aliviado quando ele sai com uma trouxa de papéis e exames que atestam que ele não tem uma determinada condição. Então existe também essa pressão social por uma questão medicamentosa. Já do ponto de vista do médico, então me colocando aqui no lugar do psiquiatra, eu vejo que sim, tem muitos profissionais que tentam reduzir questões complexas com medicação que não vão funcionar, e isso eu entendo que é um trabalho de capacitação técnica do profissional para saber até onde ele vai. Por exemplo, tem várias condições na psiquiatria, inclusive de transtornos, como é o caso dos transtornos de personalidade e do autismo, que não existe uma evidência de um tratamento medicamentoso como primeira linha. E aí muita gente assusta quando eu falo isso, do tipo, você está me dizendo que autista não deve tomar remédio? Ou que um paciente com um transtorno de personalidade borderline não deve tomar remédio? Primariamente não, pela condição estrutural não. Pode ser que essa pessoa tenha uma comorbidade, ou seja, um problema a mais. Talvez além daquela condição ela tenha insônia, ela está deprimida, ela está passando por um transtorno de uso de substâncias, então talvez eu vou precisar usar uma medicação. Mas o psiquiatra ele tem que saber muito bem, bater o pé no freio e falar, esse paciente não se beneficia de um tratamento. Uma outra condição que é muito confundida com depressão, que gera muita confusão, o luto. Vamos supor que você passou por um término de relacionamento agora, você chega uma semana depois desse término para mim na consulta e fala assim, Luiz, eu tô triste, eu perdi o apetite, não tô conseguindo dormir, só penso agora na minha vida que não vejo futuro. Exatamente. Olha que interessante. Tudo isso que eu tô contando lembra muito uma depressão. Talvez se eu olhar o DSM e ignorar o período, eu vou até falar assim, esse cara tá deprimido na minha frente. Mas você não tá deprimido, você tá enlutado. O que faz uma pessoa sair de uma situação de luto? Ela elaborar o luto. Isso leva tempo e leva um processamento que a terapia pode te ajudar. Se eu for um psiquiatra miojo, com aquela ideia assim, vou te dar uma solução que em alguns minutos você vai ficar bem. Eu posso cair na tentação errada de te passar um antidepressivo. Mas será que você realmente teria um benefício? Então, eu preciso ter a ética de te falar, olha, eu entendi toda a dor que você está passando, vou te ajudar da melhor forma, vou te encaminhar para a terapia, mas eu preciso ser realista em relação
as próximas semanas, que provavelmente não vão ser fáceis. Uhum. E isso não vai ser resolvido com um atalho medicamentoso. Então, realmente, a gente tem que ter esse rigor. Eu fico me perguntando às vezes até onde os diagnósticos não são uma consequência das exigências do mundo moderno. Porque se a nossa demanda moderna não exigisse, por exemplo, que uma pessoa precisasse ter a capacidade de sentar durante X horas e se concentrar numa determinada tarefa, uma pessoa que não consegue fazer isso não seria considerada disfuncional. Então, talvez uma pessoa que tem TDAH, ela não fosse considerada disfuncional se o funcional e usual do mundo não fosse uma demanda por concentração e capacidade de elaborar um raciocínio. Então eu fico me perguntando até que ponto as nossas mentes, né, a nossa cabeça realmente não é saudável e até que ponto é uma imposição do mundo moderno e uma necessidade por produtividade, foco, inteligência emocional que faz com que a gente tenha que se adequar e por essa existência dessas demandas isso faça com que exija cada vez mais de nós e a gente se enquadre em caixinhas que estão fora dessas necessidades. Sem sombra de dúvidas, existe sim tanto um papel adoecedor da sociedade, e aí a gente pode entrar em várias características. A felicidade superficial que a gente tem quando a gente se compara através das redes sociais, os discursos meritocráticos que às vezes são reducionistas, do tipo basta querer para você ser alguma coisa, e o próprio contexto social e cultural. E isso eu acho que é um ponto importante a gente colocar também, que é não descaracterizar qual que é a sociedade que aquele indivíduo vive. Por exemplo, vamos pegar aqui de uma forma estereotipada a cultura oriental, falando especificamente dos japoneses. Uma conhecida me trouxe recentemente que ela foi no Japão e ela ficou impressionada com o fato de que o japonês ele respeita regras sociais de uma maneira extremamente rígida. Por exemplo, se eu estiver numa faixa de pedestre, não estiver passando carro, mas a faixa estiver vermelha, a rua pode estar deserta. O japonês não atravessa até o sinal ligar. Uhum. Esse comportamento, se a gente estivesse falando de uma pessoa fazendo isso no Brasil, talvez ela passasse até como muito rígida, esquisita, ou certinha demais. Talvez algumas pessoas tentariam até encaixotar essa pessoa num comportamento autístico, por exemplo, tentando fazer aqui uma extrapolação. Mas culturalmente, aquilo é extremamente adequado para o japonês. Enquanto que o brasileiro muitas vezes está naquela cultura do jeitinho. Então, não está passando carro, ainda que seja errado atravessar no sinal vermelho, eu vou atravessar porque eu ganho ali alguns minutos. Então, eu sempre preciso avaliar como que a instância cultural normaliza ou não determinado comportamento. Se a gente parar para pensar nisso, a cultura ocidental, por exemplo, ela tem preconizado uma ideia de sucesso muito baseado na individualidade. Ou seja, para eu atestar para alguém que eu tenho sucesso, eu tenho que me sacrificar muito, correr muito atrás do meu status de poder, ou status econômico, ou de liderança no meu trabalho, para eu atestar socialmente ser validado como uma pessoa feliz ou bem-sucedida. Então essa cultura, ela fomenta a competitividade. Eu vou trabalhar muito, muitas vezes eu vou fazer uma cultura predatória, ou seja, aquele imaginário que para eu estar bem, talvez eu tenha que passar por cima de uma outra pessoa, enquanto que outras culturas que prezam mais pela comunidade, pelo senso de pertencimento, talvez não sejam tão predatórias assim. Então a influência que a cultura faz no meu ritmo de trabalho, na forma como eu entendo ou não felicidade ou sucesso, isso também vai fomentar o adoecimento mental. Então, de alguma forma, essas exigências do mundo moderno, elas podem levar a gente a se enquadrar em transtornos que talvez, se as exigências fossem outras, sequer existiria esse diagnóstico. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo de um livro extremamente polêmico e muito bem escrito que eu li recentemente. O título dele é Burnout, a doença que não existe. Basicamente, o que esse livro vai trazer? Ele começa a problematizar alguns conceitos do burnout. O primeiro deles, que o burnout é o único diagnóstico médico que tem mais de 130 critérios para eu poder diagnosticar. Critérios extremamente aleatórios dentro do contexto. Segundo, o burnout, se eu começo a avaliar um trabalho extremamente exaustivo que explora o funcionário, eu posso chamar de doença
um indivíduo que está esgotado, porque ele está se matando de trabalhar, porque a empresa está exigindo isso dele. Então eu começo a patologizar alguns fenômenos que não necessariamente deveriam ser chamados de doença. Então esse é um exemplo de livro que ele começa a trazer um contrassenso do que a gente estuda, que é normal eu dar o nome de doença para um fenômeno que está acontecendo por um processo de exaustão, por busca por uma produtividade utópica? Ou talvez eu deveria trabalhar esse esforço em cima das metas que uma empresa deveria seguir, saudável, para um nível de produtividade que não adoeça aquele indivíduo mentalmente. Então repara como que é tão sutil que a gente começa a questionar a própria validade de um diagnóstico. E lembrando aqui que muita gente, quando eu falo sobre esse livro ou sobre esse ponto, traz para mim a seguinte crítica: então você está falando que o que eu tenho é mentira. E aí a gente vai entrar agora num outro contexto, que é o papel do diagnóstico. Diagnóstico é reconfortante. Quando eu dou um nome para o que eu estou passando, isso cria uma identidade. Uma justificativa para o jeito que é a tua vida, de certa forma. Exatamente. Ainda que aqui eu não estou desmerecendo ninguém que passa por um transtorno mental. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu dou um nome para o seu sofrimento, isso em algum grau produz um alívio. Imagina que você chega para mim e me conta que você nunca conseguiu concluir uma tarefa, você tem vários critérios ali que de fato são critérios diagnósticos para eu trazer ali a hipótese de transtorno de déficit de atenção. Olha o alívio que você vai sentir quando você entender que tinha um nome para tudo aquilo que você passou. Então as pessoas, elas se reconfortam com o diagnóstico, elas tendo esse diagnóstico ou não. Só que aí a gente vai entrar num segundo ponto, que eu acho que é o que de fato deveria preocupar as pessoas quando a gente fala de transtornos ou de diagnósticos. Diagnóstico é uma explicação para o sofrimento que eu tenho, mas ele por si só não resolve nada, porque eu preciso trabalhar um outro conceito em saúde mental, que é a autorresponsabilidade, ou seja, o que eu posso fazer a partir do momento que eu recebi o diagnóstico que eu recebi. Então, qual é a utilidade do diagnóstico? Ele é um guia para eu saber o que eu preciso fazer para ter uma vida melhor e mais significativa. Por exemplo, se eu te falar agora assim: Fermento, você tem diabetes. E aí você consegue agora linkar o porquê que comer doce te faz tão mal, ou porquê que seus exames estavam tão desregulados. Agora você sabe que você tem um diagnóstico. Isso pode te dar um alívio de entender que aquilo tem um tratamento. Agora imagina que ao invés de buscar o tratamento, você começasse a se desresponsabilizar pelo que eu te dei na mão agora, que é a possibilidade de usar uma insulina, fazer atividade física, ter uma melhor rotina ali de sono. E aí você começa a querer que as pessoas ou o mundo se adaptem às suas restrições. Então, as pessoas não podem comer doce na sua frente porque você é diabético. Você é um sofredor porque você é diabético. O mundo é injusto com você porque você é diabético. O mesmo diagnóstico que produziu alívio, ele pode te paralisar no processo de tomada de decisão. A única utilidade de você saber que você é diabético é você buscar um tratamento. Então, a autorresponsabilidade, ela entra aí. Então, a partir de agora que eu sei que eu tenho depressão, que eu sei que eu tenho ansiedade, TDAH ou qualquer condição mental, eu tenho que buscar ou a psicoterapia ou o tratamento psiquiátrico associado à mudança de estilo de vida. Ou seja, o diagnóstico ele só abriu a luz de qual caminho que eu devo trilhar para eu ter uma vida melhor. Mas ainda assim eu devo trilhar. Exatamente. Se você não trilhar, você tem agora uma maldição na sua mão. Você tem um conhecimento inútil. Sim. Você sabe o que você tem, mas não faz nada a respeito. Mas muitas pessoas usam isso como uma desculpa para tudo, né? Tipo, cara, encontrei a justificativa do meu fracasso e agora eu posso justificar o meu fracasso. Não, eu não dei certo em nada, mas é porque eu sou o TDAH, eu sou o TDAH, eu sou o TDAH, eu nunca vou dar certo em nada e tal, e se isenta dessa responsabilidade, né? Exatamente, que é a postura vitimista. Um exemplo que eu gosto de trazer que eu acho que esclarece isso melhor. Vamos supor que, chegando aqui para gravar esse podcast, eu estacionei o meu carro aqui em frente e na hora que eu tô saindo do podcast, meu carro tá todo amassado, traseira toda amassada. Não tem câmera de segurança, não tem testemunha, ninguém viu quem bateu no meu carro. Eu só sei que ele tá amassado. O que eu devo fazer agora? Arrumar o carro e seguir com a tua vida. Arrumar o carro? O problema é meu. Eu posso não ter sido culpado pelo problema que aconteceu, mas eu sou responsável por consertar o estrago que tá na minha vida. Diagnóstico é muito parecido com isso. Eu sou responsável por fazer um tratamento se eu descobrir que eu tenho uma determinada condição. Imagina que eu começasse a falar agora assim: eu vou andar com o carro amassado porque a culpa é da cidade, a culpa são das pessoas desonestas, ou é a pessoa que bateu em mim que não vale nada. Isso não muda nada, meu carro tá lá amassado e eu tô precisando consertar. Então, autorresponsabilidade
é pegar o que acontece de ruim na nossa vida e focar na solução, ao invés de ficar lamuriando pelo problema. O vitimista, ele foca no problema, e a pessoa que está centrada na resolução do problema é a pessoa que se responsabiliza pelo que ela pode fazer diante daquele sofrimento. Tem uma frase que eu acho que contribui bem com essa ideia, que a criança reclama e adulto resolve, né? Exatamente. Acho que é uma postura a seguir. Cara, eu queria entender a diferença que existe entre a ansiedade e um transtorno pior associado à ansiedade. Porque até onde vai a minha compreensão, eu entendo que todas as pessoas têm ansiedade em algum nível e isso deve ter uma utilidade biológica, né? Senão a gente não teria. Exatamente. Esse conceito, para eu explicar, ele vai de novo naquela ideia que a gente falou sobre aspecto dimensional. Ou seja, não é o sintoma que me importa, é o quanto que eu tenho daquilo e o quanto me prejudica. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender: o ser humano, evolutivamente, ele selecionou algumas emoções como vitais para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Por exemplo, vamos pensar o conceito de ansiedade. A ansiedade é preocupação. Imagina que eu não me preocupasse que eu tenho que comer pouco se eu quero emagrecer, ou que eu tenho que poupar dinheiro para eu me aposentar, ou que eu tenho que ensaiar o que a gente vai falar aqui se eu quiser dominar o assunto. Se eu não me preocupasse com isso, eu não me planejaria para ter sucesso, ou pelo menos para eu ampliar a minha chance de sucesso. Então, a ansiedade, ela não só está presente na vida de todo mundo, como ela é uma emoção necessária para a nossa vida. Se eu não sentisse ansiedade, eu ficaria completamente paralisado, deixando a vida me levar. O mesmo vale para a raiva, para a tristeza, para o tédio, para a preocupação de uma forma geral. Então, o que a gente deveria se preocupar? É se o meu nível de ansiedade me paralisa ou me traz algum tipo de prejuízo. Por exemplo, se eu for dar uma aula daqui 1 hora para 50 psicólogas de um tema que eu não domino tanto, sentir um frio na barriga, a boca secar, me dar um medo de falar algo errado, é completamente compreensível. Eu tenho um gatilho e esse gatilho me desperta uma preocupação. Agora imagina se por outro lado eu te falasse o seguinte: isso foi tão ansiogênico que eu tive um episódio de vômito, meu coração disparou e eu achei que eu estava sofrendo um infarto, ou eu desmarquei aquela aula de última hora porque eu tive um pensamento de que com certeza seria um fracasso. Aqui o meu nível de preocupação ele foi exagerado, ele foi desproporcional, mesmo que exista um gatilho. Então, se a gente pudesse resumir, quais são os sinais para a gente imaginar que o meu nível de ansiedade ele saiu do normal? Pode ser que eu esteja diante de um transtorno. Primeiro, se o meu nível de preocupação ou de tensão ele é desproporcional aos eventos. Segundo, se eu passo a não conseguir me desligar dos problemas. Eu estou no final de semana, num momento com os meus amigos, em momentos de descanso, mas a minha cabeça não se conecta mais com o presente e na maior parte do tempo eu estou preocupado ou pensando no futuro ou catastrofizando, que é esperando o pior que pode acontecer. Então isso também é um sinal de transtorno de ansiedade. E por último, a gente precisa lembrar um ponto muito importante que confunde as pessoas sobre a ansiedade. Eu costumo falar que o ansioso, ele confunde possibilidade com probabilidade. O que eu quero dizer com isso? A maioria das nossas preocupações são preocupações plausíveis, mas pouco prováveis. Tem um estudo muito interessante, inclusive, que mostra que, com um grupo de universitários, mais de 90% deles tiveram, ou melhor, mais de 90% das preocupações desses indivíduos não se concretizaram. Ou seja, o ansioso ele preocupa com situações pouco plausíveis, embora elas sejam possíveis. Eu posso me preocupar de não conseguir um dia me aposentar, de não conseguir encontrar o amor da minha vida, de não conseguir ser um profissional de excelência como eu espero. Mas na cabeça do ansioso, essa probabilidade ela é muito maior do que parece. Então eu começo a ter uma distorção cognitiva, principalmente catastrófica, de esperar que o pior vai acontecer e de ter um viés mais pessimista ou negativo, especialmente com fatos projetados para o futuro. De que maneira que os aspectos da vida moderna, além daquelas exigências que trazem em relação a tu se enquadrar dentro de um transtorno ou não, de que maneira que esses aspectos como a piora do nosso sono, da nossa alimentação, do sedentarismo, agravam ou desenvolvem problemas de saúde mental? Isso, sem sombra de dúvidas, tem sido um dos principais causadores dessa epidemia de transtornos mentais que a gente tem visto.
Existe um alicerce básico que não vai valer só para a saúde mental, mas para a saúde como um todo, para alguém que quer alcançar uma longevidade, né? Ou seja, um envelhecimento saudável. Então, essa estrutura ela se baseia no sono de qualidade, numa alimentação de qualidade, atividade física e um perfil de inteligência emocional, que eu vou separar um pouco melhor aqui, de como que eu lido com as adversidades da vida. Então, explicando resumidamente cada um desses pontos. Quando a gente fala de sono, a gente precisa lembrar que sono não é simplesmente descanso. Sono hoje já tem vários estudos que mostram, por exemplo, que as toxinas do cérebro elas são depuradas e retiradas pelo sistema linfático, que é um sistema imune que vai estar ativo ali no período noturno. Então, eu durmo não só para descansar, eu durmo para desintoxicar o meu cérebro. O sono ele tem a ver com reintegração de aprendizado. Então, o que eu aprendo durante o dia, para ser processado a longo prazo, eu preciso dormir para que o meu hipocampo, que é a área cerebral de memória de longo prazo, trabalhe em cima dessas experiências. Eu preciso sonhar para eu ter criatividade e integração de experiências com a minha imaginação. Isso assim, sem contar centenas de benefícios. E o sono, ele tem que ser um sono reparador. Muita gente acha que dormir bem é simplesmente não acordar cansado ou não acordar no meio da noite. Dormir bem é ter um sono com uma quantidade mínima de horas. Isso tem variações individuais, mas em média, adultos variam de 7 a 8 horas de sono por dia, embora isso vá diminuindo com a tendência do envelhecimento. Então, um recém-nascido muitas vezes vai dormir 20 horas, enquanto um idoso vai dormir 6 horas. A gente tem que preocupar com o horário do sono. Então, embora existam cronotipos que sejam preferências biológicas, né, predisposições biológicas, na verdade, de dormir tarde e acordar tarde, ou dormir cedo e acordar cedo, a gente sabe que, cientificamente falando, quem tem uma tendência matutina, ou seja, de dormir cedo e acordar cedo, tem uma predisposição a ser mais resiliente, ou seja, adoecer menos mentalmente, nesse caso. Quando a gente fala agora, mudando um pouco o foco para a alimentação, a gente deveria buscar uma alimentação menos processada. Então, de todas as dietas que a gente ouve, assim, o que tem mais estudo, mais evidência hoje, é a dieta do Mediterrâneo, que se a gente pensar sendo um pouco reducionista, dieta do Mediterrâneo ela diz pra gente o seguinte: desembale menos e descasque mais. Coma alimentos mais naturais, menos processados. Sem paranoia de não comer gordura, de não comer carboidrato, mas comer alimentos menos processados. E quando a gente pensa em atividade física, a gente precisa lembrar que o ser humano foi feito para se movimentar. Ou seja, essa ideia de ficar sentado numa cadeira 16 horas por dia, sem exposição solar, com uma exposição excessiva à tela, sem fazer o mínimo de atividade física, isso é extremamente adoecedor. E a atividade física não é só aeróbico, não é só ganho de força. É um tratamento que ele visa ser combinado, ou seja, idealmente eu devo combinar fortalecimento muscular com exercício aeróbico, pensando em saúde mental. Agora, quando a gente fala do último fator, que também é estrutural, que é a inteligência emocional, o que a gente precisa entender, que eu acho que é o mais desafiador hoje para o ser humano? Muita gente me pergunta, Fermento, se pessoas mais felizes ou mais fortes, mais resilientes, elas necessariamente são pessoas que passaram por menos provações de vida. E hoje todos os estudos, do ponto de vista neurocientífico, demonstram que o conceito de felicidade e de bem-estar, ele está mais atrelado à minha interpretação sobre o que acontece comigo do que o que acontece comigo necessariamente. Então vamos pensar aqui num protótipo. Por que algumas pessoas passam por adversidades terríveis que a gente nem se imagina passando, e essas pessoas ali se tornam grandes líderes ou inspirações apesar da adversidade, enquanto talvez o meu vizinho está passando por um problema que de fora eu olho e parece pequeno, e aquele problema destruiu a vida daquela pessoa. Porque o problema ele é menos importante do que a reação que eu tenho sobre o problema. E existem perfis de personalidade que são moldados tanto pela nossa genética quanto pelo nosso estilo de vida e o que acontece com a gente, que determinam a forma como eu reajo a uma situação. Por exemplo, existe um traço da personalidade muito vinculado ao adoecimento mental que chama neuroticismo. Pessoas que têm o traço de neuroticismo são pessoas que tendem a ver a vida de uma maneira mais pessimista, desconfiada, sentem que as pessoas estão mais dispostas a passar elas para trás.
e são pessoas com um viés mais negativo da realidade. Então são pessoas que distorcem a realidade para um lado mais catastrófico e mais pessimista. Por exemplo, eu posso sofrer uma reação muito traumática ali de ser traído no meu relacionamento. Uma pessoa com um traço de neuroticismo, ela tende a generalizar uma experiência ruim com base na essência dela ou no mundo. Por exemplo, dizer que o mundo está perdido, que não existem pessoas confiáveis para namorar. Ou dizer que isso aconteceu com ela porque ela não merece ser feliz. Embora a situação que ela passou seja traumática, a forma como ela lida com essa situação está muito mais responsável pelo sofrimento dela. Quantas pessoas hoje não são traídas e mesmo assim não desistem de procurar um relacionamento saudável? Mesmo assim vão ter aquelas que vão se tornar desacreditadas com os relacionamentos, enquanto outras vão aprender que uma experiência ruim não necessariamente significa uma vida ruim. Então todos esses componentes vão moldar a forma como a gente adoece mentalmente. Isso tem a ver com inteligência emocional? Exatamente. Como que eu posso desenvolver essa inteligência emocional? A primeira coisa para eu desenvolver a inteligência emocional é entender quem eu sou, é o autoconhecimento. A maioria das pessoas, quando eu pergunto quem é você, por exemplo, eu posso falar assim, Fermento, quem é você? A maioria das pessoas se descreve pela profissão, pelos amigos que ela tem, pelo que elas fazem ou pelo que elas gostam. Mas autoconhecimento é uma percepção muito mais profunda. É quem sou eu no mundo. Quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, do que eu gosto e do que eu não gosto, quais são os meus limites, as minhas dificuldades, quais são as minhas potencialidades. Então, o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional é entender quem eu sou. Para entender quem eu sou, eu atrelo essa habilidade à capacidade de identificar e nomear as minhas emoções e meus pensamentos. A maioria de nós vive os pensamentos e emoções de uma forma muito automática. E o problema desse automatismo é que eu perco a consciência do que é real ou não. Por exemplo, vamos pensar aqui um processamento emocional instantâneo que acontece com o ser humano. A gente está conversando aqui e de repente eu vejo que você riu. Automaticamente eu vou desenvolver um pensamento. Esse pensamento vai ser diferente para cada pessoa, baseado nas experiências e na construção de quem aquela pessoa é. Eu, particularmente, posso interpretar a sua risada como: o Fermento tá rindo porque tudo que eu falei para ele foi uma piada, ele detestou a minha fala. Uma outra pessoa pode interpretar esse sorriso como: o Fermento tá gostando do que eu falei, esse riso dele é de aprovação. Uma terceira pessoa pode supor: o Fermento riu porque eu falei algo engraçado, isso me parece bom. Percebe que para cada pessoa, para cada experiência, houve uma interpretação daquela situação. Mas a realidade é só que você riu. É a mesma. A realidade objetiva é você riu. A minha interpretação é individual. O problema aqui está no quê? A minha interpretação não necessariamente é uma realidade. Eu posso de fato acreditar que você riu da minha cara e você riu de uma piada. Ou a pessoa que achou que você riu de uma piada, na verdade não sabia que você riu porque você estava gostando. Quando eu aprendo a entender as minhas emoções, identificar quais me aparentam ser distorcidas ou não, eu começo a ter muito mais autocontrole sobre a minha vida. É como se a gente desenvolvesse um senso crítico sobre a nossa própria percepção, sobre a nossa subjetividade. Eu devo ponderar e racionalizar, inclusive, as coisas que eu sinto. Exatamente. É uma espécie de crítica sobre a realidade. Vamos voltar nesse exemplo do sorriso. Você riu, eu tive um pensamento automático, você riu da minha cara porque eu não sou bom, aquilo me gera uma emoção desagradável, então me dá um frio na barriga, uma tristeza aqui agora, e aí me vem um pensamento ainda mais distorcido: eu sou um fracasso. Agora imagina que eu estou trabalhando a minha inteligência emocional. Então eu senti tudo isso que eu te falei. Aqui eu preciso lembrar, Fermento, um ponto que muita gente me pergunta: eu consigo controlar ou impedir uma emoção ou um pensamento automático? Não, eu não controlo nem pensamento nem emoção. Eu controlo a reação que eu tenho diante daquele pensamento e emoção. Então vamos supor que nesse exemplo que eu te dei, eu começo a questionar a validade do meu próprio pensamento. Será que necessariamente o Fermento riu porque eu falei algo errado? Ou talvez ele tenha rido por alguma coisa positiva? Um riso de aprovação ou de algo engraçado que ele lembrou? Ainda que ele tenha rido da minha cara. Se alguém riu da minha cara, isso significa que necessariamente eu sou um profissional ruim ou que eu sou um fracasso? Uma opinião isolada é suficiente para destacar quem eu sou ou a minha percepção de quem eu sou? Não necessariamente. Então agora eu começo a trabalhar
um pensamento mais funcional, que é o que a terapia chama de reestruturação cognitiva. Então agora eu mudo um pensamento disfuncional por um pensamento substitutivo mais funcional. Rir de alguém não significa rir de deboche, ainda que essa risada tenha sido de deboche, alguém rir de mim não significa que eu sou um fracasso. Logo, agora que eu tenho uma consciência do meu pensamento distorcido, isso é um movimento mágico, eu começo, com o tempo desenvolvendo essa habilidade, a enxergar a vida com um viés menos pessimista ou menos catastrófico. Então aí, a médio prazo e longo prazo, eu posso sim mudar o meu padrão de pensamento e emoção. Mas a curto prazo eu não mudo o pensamento e emoção, eu mudo a minha resposta a ele. Tu acha que é válido, eventualmente, desenvolver sistemas de crenças e de interpretações da realidade que te levem na direção que você quer ir, mesmo que isso não represente a realidade? Do tipo, talvez eu pensar que toda vez que alguém ri de mim, a pessoa tá rindo porque ela tá tendo um sentimento um sentimento positivo em relação ao que eu falei, mesmo que isso não seja verdade. Talvez eu me esforçar para crer em algo que não é verdade, mas que se torne útil e me faça desempenhar mais. Isso é válido? É válido dentro de algumas limitações. Tem vários estudos que demonstram, por exemplo, que quando eu imagino ou verbalizo uma situação que eu desejo que aconteça, eu aumento a minha motivação pela busca daquela recompensa. Por exemplo, alguns trabalhos relacionados com situações de meditação ou de trabalhos de autoconhecimento e de desenvolvimento de autoconsciência reforçam a ideia de eu imaginar aonde eu quero estar. Então, por exemplo, eu posso imaginar aqui eu fazendo uma palestra grande para pessoas que eu admiro muito sobre um tema que lá na frente, no futuro, eu vou dominar muito. Imaginar esse cenário pode aumentar a minha motivação para me esforçar para um dia talvez chegar lá, ou me aproximar em algum grau daquilo que eu desejo. O cuidado que a gente precisa ter aqui quando a gente fala disso, sobre situações do presente que estão acontecendo ali naquele momento, é não confundir reestruturação cognitiva com otimismo. O trabalho da terapia não é te tornar uma pessoa mais otimista, é te tornar uma pessoa mais realista. E o ansioso, ele é pessimista, ele não é realista. Então, o que eu estou querendo mudar aqui é o viés de sempre interpretar as coisas por um lado catastrófico ou negativo. Isso não significa que o antídoto para ter uma inteligência emocional seja esperar que aquilo que está acontecendo é necessariamente positivo. É muito mais uma postura de questionamento. Será que realmente é negativo? Ou pode ser que seja neutro? Ou pode ser que seja positivo? Então a ideia aqui não é pensar positivo, do tipo, sempre que alguém ri, eu tenho que imaginar que a pessoa está gostando. Não, é mais simples do que isso. Sempre que alguém ri, eu tenho que considerar que não necessariamente a pessoa está rindo porque eu sou ruim ou porque eu fiz algo de errado. Pode ser que seja isso, mas pode ser que não. Então eu não posso assumir isso como uma realidade automática. Na maioria das vezes, a melhor forma de interpretar a realidade é como ela é realmente, para tomar decisões baseadas em fatos, vamos dizer assim, né? Ao invés de eu alucinar alguma coisa, né? Não é bom alucinar positivamente nem alucinar negativamente. Acho que... Exatamente. Tem uma forma que a gente gosta muito de trabalhar em termos de inteligência emocional, que é a postura do observador. O que significa isso? Eu vou avaliar as minhas próprias emoções e sentimentos como se eu fosse um espectador que está sentando, me vendo do palco. Então, por exemplo, eu estou aqui pensando que tudo que eu estou falando está errado, que foi um desastre, e aí me vem um pensamento automático. Eu sou um fracasso. O que seria uma postura de observador nessa situação? Me colocando aqui como espectador do meu próprio pensamento. Eu, Luiz, me vendo falar sobre o que eu estou discutindo aqui com o fermento, estou sentindo desconforto por considerar que eu sou um fracasso quando eu vejo que o fermento riu do que eu falei. O próprio fato de eu terceirizar, eu, Luiz, estou sentindo isso, já me despersonaliza, ou seja, eu não sou um fracasso, eu estou me sentindo um fracasso. Quando eu tomo essa postura de observador, de olhar mais de longe, isso facilita com que eu tenha uma crítica de que aquele pensamento não necessariamente é uma realidade. A gente faz muito uma coisa extremamente nociva em termos de saúde mental,
que é a fusão pensamento-realidade. É aquela ideia distorcida de que se eu penso algo, aquilo diz respeito necessariamente a quem eu sou. Então, ter um pensamento ruim não significa que eu sou ruim. Ter uma expectativa de aprovação que não é concretizada não significa que eu sou um fracasso. E ter um pensamento negativo não significa que aquilo seja necessariamente uma verdade. Me afastar um pouco desse pensamento, no sentido de observá-lo como uma pessoa externa a ele, me ajuda a retomar essa crítica. Mas é desafiador fazer isso, né? Não é algo... É um exercício, de certa forma, diário, né? Exige exige um esforço ativo fazer isso, né? Exatamente. A gente não pode esquecer aqui que tudo que eu estou descrevendo, pensamento automático, estereótipo, visões imediatas que a gente tem sobre a vida, tiveram um papel evolutivo. A gente só mantém isso hoje porque isso era uma economia cognitiva, uma economia de recurso. Se eu olho para uma cobra e automaticamente eu tenho medo, isso é importante evolutivamente. Senão minha vida estaria em risco. O problema é que hoje a gente é exposto a tantos estressores que esse mesmo pensamento automático que nos salvou de alguns perigos e nos trouxe aqui onde a gente está, são os mesmos pensamentos que nos fazem ter uma visão extremamente negativa de nós mesmos e do futuro. E então agora a gente está tendo que reaprender. Exatamente. Ou infartar, sei lá, né? Pessoa muito estressada. Exatamente. Você pode começar a desenvolver uma série de problemas associados. Cara, aonde tu acha que se insere nesse contexto o peso das redes sociais, né? Nessas dinâmicas humanas de estresse, vida moderna, sono e tal. Tu acha que elas têm um papel significativo e quais são os aspectos que tu vê como positivos e como negativos desse fenômeno, dessa disseminação dessa tecnologia? Eu sou um grande crítico, Fermento, de qualquer pensamento polarizado. As pessoas tendem a reduzir hoje qualquer fenômeno em simplesmente bons ou terríveis. Primeira coisa que a gente precisa entender, rede social ela tem sim vantagens, assim como a tecnologia. Então vamos começar a falar de vantagens de rede social, por exemplo. Eu tenho acesso a pessoas que geograficamente estão longe, eu consigo me conectar com pessoas que talvez eu não conseguiria antes, eu consigo me inspirar e conectar com pessoas que têm avaliações ou valores parecidos com os meus, então a rede social ela pode me inspirar. Por trás disso tudo, a rede social tem uma série de problemas adoecedores mentalmente, e eu sou um crítico ferrenho desses problemas também. Eu só não gosto de ter essa visão extremamente maniqueísta de que algo é totalmente bom ou totalmente ruim. Mas vamos falar agora, sim, dos critérios que tornam as redes sociais uma faca de dois gumes. O primeiro deles é o seguinte: redes sociais ampliaram de uma forma transversal o nosso contato com as pessoas. Ou seja, agora eu tenho cada vez mais acesso a comunidades, a mais e mais pessoas. Porém, às custas de superficializar os relacionamentos. Então eu não tenho muitos amigos em rede, eu tenho um monte de conhecidos, talvez eu não conheça minimamente a vida de cada um deles. Essa superficialização ela vem acompanhada de outros fenômenos muito destrutivos. O primeiro deles, a comparação. Rede social hoje é uma vitrine extremamente editada de momentos felizes. Se eu entro hoje ali no meu Instagram, eu vou ver stories de pessoas que estão na praia, que estão tendo uma promoção de trabalho, que estão fazendo uma viagem super bacana que talvez eu nunca fiz. Raramente eu vou postar na minha rede social uma demissão, uma negativa, uma frustração. Então eu já começo a ter o primeiro problema, que é a grama do vizinho é mais verde que a minha. Todo mundo tem uma vida boa, todo mundo é feliz, menos eu. Isso já vai gerar uma série de sentimentos de comparação e frustração. Porque eu vejo uma conquista descontextualizada da realidade. Talvez aquilo não seja verdadeiro, e ainda que seja verdadeiro, eu não vejo o sacrifício que a pessoa chegou para alcançar aquilo. Tu tá sempre vendo a ponta de vários icebergs, né? E as pessoas têm uma tendência a querer exibir o lado positivo da própria vida. Então a gente tá fazendo o Instagram por si só já é um cherry picking, né? Só revela os lados positivos e tu vê aquilo e tu fica, meu Deus. O Instagram e as redes sociais, de uma forma geral, são extremamente narcisistas, porque a gente vai postar o que a gente quer que o outro enxergue, o que a gente quer que o espectador veja sobre a nossa realidade. O problema é que isso é tão engenhoso que a partir do momento que eu entro numa rede social e me deparo com isso, instintivamente a minha tendência é fazer o mesmo. Afinal, eu não quero ficar para trás, isso vai ferir o meu ego. Então eu vou postar também exatamente o que todo mundo faz, os momentos editados da minha vida, os momentos felizes editados da minha vida. Logo a gente entra numa massificação de todo mundo postar
de maneira superficial as suas conquistas, e todo mundo tá ali se iludindo numa sociedade utópica em que todo mundo é feliz o tempo inteiro, todo mundo está sendo exposto ao prazer o tempo inteiro, quando na verdade isso não acontece. Agora eu vou te falar um problema ainda maior disso, que é a questão hoje que a gente enfrenta com o acesso precoce à rede social, que eu vejo como um problema muito maior do que simplesmente o acesso de um adulto à rede social. O que tu consideraria precoce? Abaixo ali depende, na verdade, de um contexto realista e um contexto ideal. Tá. Se a gente fosse pensar num contexto ideal, as pessoas deveriam acessar redes sociais depois dos 18 anos, talvez depois dos 25 anos, que é quando o nosso córtex pré-frontal ele já está consolidado. Mas isso é inviável. 100% utópico. Exatamente. Então eu nem me engano em relação a isso. Alguns estudiosos no assunto apontam uma expectativa de idade de 16 anos, que ainda assim eu considero extremamente difícil de ser colocada em prática. Mas eu vou te explicar o porquê que é tão danoso a gente ter uma inserção de crianças e adolescentes em relação à rede social. Existem algumas habilidades pró-sociais que a gente só aprende no mundo real. Por exemplo, para eu aprender o limiar de dor, eu tenho que cair e machucar. Para eu aprender o limite do não, eu tenho que ter um coleguinha que eu peço um brinquedo emprestado e ele não me empresta e eu lido com a frustração de não ter o meu desejo atendido. Para eu aprender a conquistar uma amizade, eu preciso entender que isso leva um esforço. Talvez eu vou ter que me aproximar daquela pessoa várias vezes para aquilo gerar uma confiança. E quem faz isso muito bem são as crianças que vivem no mundo real. Hoje a gente tirou as crianças do mundo real com uma visão de que o mundo é muito perigoso e deixou essas crianças totalmente desprotegidas do universo digital. Então a gente tem aí criança de 8, 10, 12 anos com conta em rede social, sem um córtex pré-frontal maduro para isso, que estão tirando um custo de oportunidade de aprender a viver no mundo real. Então, hoje o lazer da criança é digital, ele não é mais real. E aonde está o problema disso? Essas habilidades pró-sociais que deveriam ser desenvolvidas na vida real são substituídas por relacionamentos frágeis e superficiais na rede social. E essas crianças acabam não desenvolvendo essas skills sociais e, consequentemente, no futuro vão ter prejuízos significativos. Exatamente. Olha o problema disso. Você e eu, que somos adultos e não entramos nesse universo na adolescência, a gente já tinha construído o nosso padrão de desenvolvimento de estratégias pró-sociais. A gente é danificado, prejudicado por isso, mas muito menos do que alguém que nem teve a oportunidade de fazer isso no mundo real. Então, aonde que está o problema? Eu moldo as crianças e os adolescentes para uma inserção que eles não estão preparados e coloco eles à mercê de vários problemas. Então aqui dá para citar dezenas. Cyberbullying. Hoje eu consigo difamar uma pessoa e soltar isso numa rede igual pólvora. Se eu quiser destruir uma pessoa, eu posso implantar uma calúnia que vai atingir milhares de pessoas que vão saber daquilo sem uma comprovação de que aquilo de fato é verdade. Isso é um dos grandes problemas. Outros problemas, predadores sexuais. A gente sabe que muitas pessoas usam material de conteúdo digital para se aproximar, inclusive, também de crianças e adolescentes que muitas vezes não tem nenhuma verificação de idade mínima para acessar determinados sites, como a gente vê na pornografia, mas também para conteúdos impróprios para crianças e adolescentes que estão nas redes sociais. Isso é comum, esses problemas que você está relatando são super extremamente comuns. E hoje é muito fácil eu enganar uma rede social e colocar que eu sou maior de 18 anos. Isso em qualquer site pornográfico ou de rede social. O que confirma a minha idade é eu marcar um botão que eu sou maior de 18 anos. Não tem nenhuma segurança de que, de fato, a pessoa que está por trás da tela, ela tem a capacidade de tomada de decisão. E isso seria facilmente solucionado também, né? Com políticas mais rigorosas, exatamente. Ter que colocar o CPF ou subir um documento para tu criar um Instagram. Bom, exatamente. Se tu não tiver um documento, não. Mas agora eu vou te falar o que eu acho que é o que mais me preocupa como profissional da saúde com essa inserção precoce. Todo ser humano vai aprender através do espelhamento a admirar determinadas pessoas. E hoje, as pessoas que são admiráveis graças às redes sociais são os influenciadores. Mas boa parte dos influenciadores são os chamados famosos por serem famosos. Ou seja, são pessoas que não têm necessariamente algo para agregar na sua vida como ser humano. Mas que são famosos e vão ditar ou modelar o seu padrão de busca por sucesso. Se a gente abrir hoje o mundo dos podcasts, tem um monte de adolescente de 12, 13 anos se vangloriando que não vai fazer faculdade. Porque faculdade é para as pessoas que não querem crescer.
Então, olha o nível de estupidez que a gente começa a ouvir na internet. Eu começo a seguir um padrão de pessoas que não necessariamente vai me espelhar a ter comportamentos pró-sociais ou vai me fazer ser um ser humano melhor. Então, aqui eu estou sendo modelado por pessoas que não inspiram, eu estou gerando um nível de sofrimento por comparar a minha felicidade com uma felicidade utópica, que é o que as pessoas colocam nas redes sociais. Eu estou mais disposto ou mais vulnerável a predadores sexuais e outras pessoas mal intencionadas numa idade que não é adequada para estar ali. E eu superficializo as minhas relações e não aprendo os comportamentos pró-sociais que eu aprenderia numa vida real e não numa vida virtual. Hoje as crianças elas têm menos capacidade de reconhecer facialmente a expressão emocional de uma outra criança, de desenvolver empatia, porque elas estão com essa falta de experiência que é o laboratório da vida. É o que eu aprendo na vida real. Mas eu vou colocar um outro ponto também que tem gerado muito sofrimento, que são os transtornos de imagem corporal. Principalmente graças aos filtros de redes sociais, eu consigo modelar através da... Tudo começou, né, com o smartphone com câmera frontal e depois com os filtros, a postar uma versão editada de mim mesmo. Então eu começo a criar um padrão utópico de beleza e de identificação de imagem que tem feito com que muitas meninas, principalmente, embora isso também aconteça com meninos, sofram com transtornos de imagem. Bulimia, anorexia, comportamentos alimentares distorcidos, busca por procedimentos estéticos exagerados e desproporcionais, que é o que hoje a gente chama de transtorno dismórfico corporal, que as pessoas elas se baseiam num padrão de beleza completamente editado. Então, nem os corpos que são mostrados ali, os rostos que são mostrados são reais. São versões extremamente editadas do que parece ser a realidade, mas não é. Isso, mais uma vez, agride a saúde mental. Exatamente. É possível ter uma relação saudável com redes sociais? O que seria uma relação saudável para um adulto, por exemplo? A primeira coisa que eu gosto de separar nesse ponto, Fermento, é que não dá para voltar atrás. Não existe um mundo sem redes sociais. Então essa ideia que as pessoas colocam de nunca mais vou ter rede social, eu acho isso um pouco ingênuo, porque hoje o mundo corporativo, os nossos relacionamentos, as nossas amizades, em algum grau, elas dependem das redes sociais. E tem muita gente fazendo um trabalho extremamente positivo através das redes sociais que podem ser usadas. Inclusive nós. Exatamente, de veicular informação técnica, científica e responsável. A questão que a gente deve colocar aqui primeiro é: selecione quem são as pessoas que te inspiram, quem que é seu ciclo social em rede social. As pessoas têm uma mania de deixar perfil aberto, ou seguir qualquer um, ou deixar de ser seguido por qualquer um, mas o mesmo respeito que a gente tem numa privacidade de um relacionamento, a gente deveria ter num perfil físico. Não estou falando aqui do perfil nosso, por exemplo, que é comercial, mas se eu tenho um perfil de vida pessoal, eu deveria ser mais seletivo sobre quem eu sigo e eu deixo ali me inspirar, e ao mesmo tempo quem é ou quem pode me seguir, ou seja, quem pode ver a minha vida que não é mais privada através das redes sociais. O segundo ponto que a gente precisa definir é qual que é o limite saudável. Um dos grandes balizadores para isso é colocar temporizador no celular. Isso não faz milagre, mas permite que eu tenha uma certa crítica do tempo que eu passo nas redes sociais. Impede aquele sequestro de tempo absurdo, né? Que a pessoa nem percebe que passou. Por exemplo, se eu perguntar para 100 pessoas quanto tempo cada uma passa em rede social, a imensa maioria vai subestimar esse tempo. Então é muito comum as pessoas falarem, eu fico uma meia hora, 1 hora, aí eu peço a pessoa para abrir o temporizador, tá lá, 4 horas. Então as pessoas são sugadas por aquela dopamina barata, porque eu não fico 2 horas no Instagram, eu fico dezenas de vezes no Instagram por 5 minutos, 10 minutos. Então eu perco essa capacidade de quantificar quanto da minha vida real tá indo embora por esse custo de oportunidade, que eu tô ali atordoado, vendo a vida dos outros e que muitas vezes não vai me acrescentar nada. Então a gente começa com isso. Limite a quantidade que você usa, limite quem você segue e por quem você é seguido. Um terceiro ponto que eu coloco sobre redes sociais é a gente aprender as oportunidades que elas podem te dar. Por exemplo, hoje a gente encontra perfis extremamente sérios para falar de desenvolvimento pessoal, de saúde mental, de qualidade de vida. Então a gente deveria procurar seguir esse tipo de perfil, esse tipo de conteúdo, porque dá sim para aproveitar muita informação extremamente rica e útil para a nossa vida. Mas a gente tem que saber filtrar dentro do algoritmo o que eu estou vendo. Mas aproveitando que a gente está falando de algoritmo, eu queria trazer só um adendo de 2 fenômenos que a gente tem visto mais modernos em relação a adoecimento mental e tecnologia. O primeiro deles, Fermento, é o que a gente chama hoje de polarização ideológica.
O algoritmo de uma rede social, ela entrega um conteúdo baseado na minha retenção naquele conteúdo. Então vamos supor que eu tô ali vendo site de viagem e eu gostei, o Instagram já percebeu que eu passo mais minutos vendo conteúdo de Instagram de viagem. Ou de um determinado posicionamento político ou de qualquer outra coisa. O que essa rede social vai começar a fazer? Ela vai começar a me entregar mais daquele conteúdo. Isso tem diminuído a nossa capacidade de expressar e sentir empatia. Porque a partir do momento que eu fico mergulhado com uma realidade que é aquela que eu compactuo, eu passo a achar que aquilo é a realidade, mas aquilo é a minha realidade. Logo, eu tenho mais resistência a encarar e lidar com pessoas que pensam diferente de mim. Repara hoje como que a internet ela é extremamente polarizada. Ou eu sou estúpido ou eu sou um gênio. As pessoas não conseguem mais definir que uma pessoa, ainda que discorde de mim, ela pode ter algo que eu possa aprender com ela. E o mais engraçado desse fenômeno é que todo mundo tem certeza de que tá certo, né? Pra todos os lados, todas as direções, todas as religiões, todos os alinhamentos políticos. Isso é muito louco, né? Exatamente. Quando eu começo a separar o mundo nessa dicotomia em algo totalmente bom, totalmente ruim, totalmente certo, totalmente errado, eu perco a oportunidade de ter uma postura de curiosidade, que é ter um pensamento crítico. A partir do momento que eu tenho abertura para considerar o que o outro está me falando, ainda que eu discorde, eu tenho a possibilidade de aprender. O maior ignorante é a pessoa cheia de certezas, porque ela já não abre as portas para avaliar se uma situação ela realmente está fazendo sentido para a vida dela, se ela pode pensar algo diferente ou se ela pode aprender algo de diferente. É tipo essa ideia assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, que hoje é o que acontece com os linchamentos na internet. Sou uma pessoa maravilhosa, eu falo tudo bom, as pessoas me amam. Se eu fizer uma coisa que for avaliada pelo tribunal da internet como inadequado, ainda que fora de contexto, a internet deu o poder para que o tribunal, que são os usuários, acabem com a minha carreira, com a minha vida e com a minha reputação por um fato isolado. Que nem necessariamente é verdade, ou ainda que seja verdade, não é o meu todo. Eu não posso ser resumido aquele fato. Então as pessoas elas são colocadas em gavetas. Eu te amo, eu te odeio, você sabe tudo, você não sabe nada. E o ser humano cheio de certeza, ele se perde nessa oportunidade de aprender com o outro. Eu sempre tenho como aprender com o outro. Esse fenômeno tem algo a ver com esse comportamento que tu tá descrevendo, ele tem a ver com o fenômeno desse apodrecimento cerebral, que o pessoal chama de brain rot, não sei exatamente como é que se fala. Tem uma relação, mas vai entrar num campo ainda mais obscuro, que é o seguinte. O termo brain rot, ano passado, ele foi definido pelo dicionário Oxford como o termo do ano, pra gente ver o tanto que a nossa saúde mental tá deteriorada. O apodrecimento cerebral é um termo que ele não é muito adequado para explicar esse fenômeno. Hoje a gente tem chamado isso de intoxicação digital. Tá. O que significa isso basicamente? O ser humano, ele tem muita dificuldade de separar o que é descanso ativo de descanso passivo. Às vezes eu tô cansado, entediado, triste, e aí eu pego meu celular. E eu tô lá passando os reels, ou vendo os vídeos no YouTube, ou qualquer rede social. Ainda que eu tenha a sensação que aquilo tá me distraindo, eu tô sendo hiperestimulado. Aqui tem informação. Em áudio, em vídeo, em legenda, nos stories que eu tô assistindo. Então eu tô usando o meu processamento cerebral para absorver um monte de informação inútil. Isso é diferente de eu falar, por exemplo, para você o seguinte: Fermento, você vai fazer uma pausa de 5 minutos e vai ficar olhando para essa cortina. Sem pensar no futuro, sem pensar no passado, ouvindo o som que o ar-condicionado faz, prestando atenção no ambiente. A gente não dá conta disso mais. A gente se viciou nesse modelo de hiperestimulação. É uma aversão ao tédio, né? Exatamente. Intolerância ao tédio. Ao tédio, à contemplação. Então o meu cérebro, hoje, ele é hiperestimulado o tempo inteiro. Agora imagina comigo. Eu tô lá, por exemplo, no Instagram, vendo 4 horas do meu dia, um monte de informação aleatória. Algumas eu gosto, algumas eu não gosto. E eu tô ocupando ali o HD do meu cérebro, com um monte de informação inútil. Meu cérebro, até esse momento, não tá sabendo discernir o que é relevante ou não. Eu fiz isso nessas 4 horas, mas eu tive 8 horas de trabalho, eu tive coisa para resolver em casa, eu tive conta para pagar. Como que vai ficar na minha capacidade de foco e de atenção sustentada? Vai ficando exaurida, porque minha cabeça já tá lotada de informação, inclusive informação inútil. Ela é finita, né, em algum nível, ela vai sendo gasta ao longo desse período. Com recursos completamente desnecessários e desordenados. Então o que começa a acontecer?
Esse termo intoxicação digital, ele está mostrando um fenômeno que as pessoas estão ficando cada vez mais intolerantes ao esforço, intolerantes ao tédio, com um nível de atenção reduzida, porque elas já estão extremamente sobrecarregadas mentalmente, com uma dificuldade de começar uma coisa e levar até o fim, estão se tornando mais procrastinadoras, ou seja, elas demoram mais para começar a fazer algo que é importante ou necessário, e isso muitas vezes, inclusive, é confundido com a banalização do tema TDAH. Porque se eu estou lá mergulhado em informação inútil o tempo inteiro, naturalmente eu fico desatento, irritado, impaciente, sinto que eu não consigo absorver mais as informações de longo prazo, e aí muitas vezes eu começo a achar que aquilo necessariamente é um transtorno. Pode ser que seja, mas a gente tem que ter cautela para não patologizar tudo. Às vezes a gente só está passando tempo demais com comportamentos que não estão fazendo bem. Quais são as consequências sociais que tu vê desse fenômeno individual que acontece? Tu acha que as pessoas estão, por exemplo, de fato ficando mais burras? Isso é... Sem sombra de dúvidas. Tem um efeito muito interessante que chama Dunning-Kruger, e é a curva da ignorância. Ele mostra o seguinte: quanto mais eu sei sobre um assunto, mais eu sei que nada sei, ou seja, que o buraco é mais embaixo. Pessoas que são muito cheias de certeza, que têm conclusões muito rápidas, que são seguras demais, ainda que num assunto extremamente complexo, na verdade elas são ignorantes sobre aquele conteúdo. E a rede social, ela amplificou essa necessidade nossa de querer se posicionar sobre tudo, dar opinião de tudo, ou achar que a gente sabe tudo, sem um embasamento para aquilo. Então hoje as pessoas estão com preguiça de ler, de estudar, de debater, de olhar um ponto de vista diferente do deles, de questionar a validade daquele argumento, e elas já têm respostas prontas para tudo. Então as pessoas, sem sombra de dúvidas, estão ficando emburrecidas, de tantas certezas sobre coisas que elas não conseguem se aprofundar. E isso é estatisticamente mensurável, né? Uma vez eu escutei falar, por exemplo, que o coeficiente de inteligência, né, o QI, tá de fato diminuindo, que a gente, talvez a geração da nossa idade, tenha sido a geração mais inteligente, e daqui para frente só para trás. Exatamente, e a gente tem que entender que quando a gente fala de inteligência, um grande mal entendido que acontece é pensar a inteligência num modelo padrão lógico, matemático ou linguístico. Existem algumas formas de mensurar a inteligência, inclusive existe a teoria das 9 inteligências, que vai falar, por exemplo, inteligência corporal, intrapessoal, interpessoal, musical, visoespacial. Então, inteligência não é só essa inteligência lógico-matemático-linguística que é a mais valorizada. Agora, pensa comigo, se eu perco a oportunidade de aprender com o mundo real, a me relacionar com as pessoas, a ler as emoções das pessoas, a explorar o meu corpo, a entender a dimensão do ambiente ao meu redor, eu estou prejudicando todos esses outros níveis de inteligência. Então, é incompatível eu ter um desenvolvimento saudável de QI se eu estou me privando dessas experiências ambientais que me fariam ter esse acesso. E tu acredita que é uma afirmação válida dizer que essa geração nova, então, ela é, de certa forma, mais burra, mas, de certa forma, também mais fraca por ter essa falta de inteligência emocional que a gente conversou até aqui? A gente pode dizer que é uma geração mais fraca? Sem sombra de dúvidas. O que a gente precisa entender aqui? O primeiro ponto, eu falo que a geração que a gente vive hoje é a geração floco de neve. As pessoas, para alimentar o próprio ego, elas são muitas vezes super protegidas pelos pais com a ideia de que elas são especiais, grandiosas, ou que elas terão que dar uma grande contribuição para o mundo para que a vida delas faça um sentido. Ao mesmo tempo, são as mesmas crianças e adolescentes que têm dificuldade de ouvir um não, de saber que nem tudo que elas querem, elas podem, de saber que as coisas têm o tempo para acontecerem, de lidar ali com as negativas e as dores da vida. Se eu cresço com uma ideia de que tudo é muito fácil, essa geração hedônica, de que eu não posso ficar entediado, eu tenho que mexer na rede social, eu não posso ouvir um não, eu tenho que fazer uma birra, e eu não sou estimulado a entender a vida sobre uma noção concreta de limite, a vida vai me ensinar que esse limite está ali, eu só não consegui enxergar. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma geração extremamente frustrada no trabalho, e mesmo que a gente coloque aqui os componentes de que hoje o trabalho ele é muito predatório, existe uma certa toxicidade nesse ambiente corporativo, as pessoas estão desistindo rápido demais. Repara isso, assim, pessoas que têm 1 ano de formadas, 2 anos de formada, falando que elas estão frustradas com carreira. Que carreira que a gente constrói com 2 anos? Assim, você teve tempo de aprender, de quebrar a cara, de errar, ou você estava achando que você ia terminar uma faculdade
e que as empresas iam te dar um abraço e falar que você vai ser o CEO. Existe um imediatismo, né? Exatamente, porque elas aprenderam isso, assim, o que elas querem, elas vão ter na hora que elas desejam. Então, aqui eu coloco até um adendo para quem está ouvindo a gente, Fermento, que tão danoso quanto a negligência é a superproteção parental, ou seja, quando os pais eles dão tudo para os filhos, mas não dão o mais importante, que é limite. Eu só consigo crescer se eu tenho essa dimensão de que eu não posso tudo que eu quero. Tu acha que isso não tem uma conexão com esse aumento de diagnósticos e busca por soluções, por exemplo, medicamentosas em relação à saúde mental? Não é um pouco de, cara, você não tem skills de inteligência emocional, logo você tem mais dificuldades para lidar com a vida, logo você acaba tendo um desdobramento negativo de características que pode te levar a ter problemas de saúde mental, mas o que deu origem a essa saúde mental, a esse problema de saúde mental, de alguma forma é a fraqueza e falta de skills que levou a esse problema de saúde mental e que leva a essa busca por um diagnóstico e por medicamento. É a falta de treinamento dessas habilidades. Aqui é importante a gente colocar que não é uma fraqueza num conceito moralista, do tipo uma pessoa que não tem força de vontade ou uma pessoa que é fraca literalmente. É uma pessoa que ela não desenvolveu as competências emocionais para lidar com esses desafios. Hoje a gente vive uma ideia de que as soluções para elas serem eficazes, elas têm que ser rápidas. Por exemplo, a gente pode citar aqui a epidemia de Zolpidem. As pessoas tiveram uma aceitação maravilhosa do Zolpidem, que se tornou assim, um estrago na saúde mental de muita gente, porque o Zolpidem ele é o protótipo de uma solução mágica. Eu vou ter um dia extremamente caótico, vou ficar no computador, vou fazer hábitos péssimos para minha vida e eu tomo a pílula mágica que vai apagar o meu cérebro e vai me fazer dormir. Aí quando eu falo para essas mesmas pessoas, Fermento, sobre higiene do sono, que são os hábitos que eu faço sem tomar nada, para desacelerar e conseguir dormir, as pessoas começam a bocejar na própria consulta e falam assim, isso aí dá muito trabalho, meu dia é muito cheio, eu não dou conta. Ou seja, tem muita gente que não está disposta a fazer o sacrifício necessário para ter uma vida melhor. Então, a gente precisa uma solução fácil e instantânea. E imediata, exatamente. E aqui com um problema muito grave. A gente está com uma miopia temporal, que é uma dificuldade de enxergar o futuro a longo prazo. As mesmas pessoas que estão dispostas a uma solução rápida, elas não pensam se aquilo vai ser sustentável a longo prazo. Então, tá, você vai tomar um remédio para dormir, talvez seja necessário, não estou negando essa indicação. Mas por quanto tempo? Quanto tempo você vai adiar uma mudança de estilo de vida para te ajudar a dormir melhor? As pessoas não pensam nisso, elas querem resolver o problema de agora. Que é a mesma coisa que a gente viu, por exemplo, com o fenômeno Mounjaro Ozempic. É uma medicação extremamente indicada para o emagrecimento e para o diabetes, quando acompanhadas por um profissional sério. Mas quantas pessoas estão usando esse tipo de medicação sem previamente ter feito uma mudança de estilo de vida? Então, o que eu critico aqui não é a medicação, é o uso de uma forma precoce e indiscriminada que não necessariamente vai ser o melhor caminho para todo mundo. A pessoa quer, em todos os aspectos da vida, uma solução mágica, instantânea e que não exija esforço dela. Ela quer um remédio para dormir, um para acordar, um para emagrecer, um para ficar forte e tudo num estalar de dedos. Exatamente. E aí, ferrou. Eu queria que tu deixasse um recado aqui final, tanto para essas pessoas, vamos dizer assim, dessa geração atual, que passa por essas, vamos supor, acho que essas dificuldades, né, de conseguir navegar no meio dessas águas turbulentas e lidar com esses problemas por já terem nascido dentro de um mundo tão digital. E também queria que tu deixasse um recado para essa geração um pouco mais velha, que tem que lidar com essa geração fraca, vamos dizer assim. A primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a valorização das soft skills, que são as habilidades de inteligência emocional. A gente cresceu numa cultura de valorizar muito o aprendizado técnico. Eu tenho que saber inglês, eu tenho que saber muito bem a área que eu domino, mas eu negligencio coisas muito mais básicas. Eu sei ouvir um não, eu sei comunicar uma notícia difícil, eu sei lidar com uma frustração no meu ambiente de trabalho, no meu relacionamento. Então, valorizem as habilidades de inteligência emocional da mesma forma que vocês valorizam a capacidade técnica se vocês querem ter uma vida gratificante. E perfeito. isso é aprendido. Muita gente acha que inteligência emocional é uma pílula que eu nasço com ela e, de repente, outras pessoas não têm e elas estão sentenciadas. Competências emocionais são moldadas. Eu posso ter uma maior ou menor dificuldade para moldar, mas todo mundo é capaz de moldar características que são
mal adaptativas para a vida. Eu consigo aprender isso. Eu acho que um outro erro de interpretação é, além de acreditar que isso pode ser um dom herdado, tu nasce com inteligência emocional, acreditar que inteligência emocional só se desenvolve através do tempo de vida e da experiência, sem exigir atenção e treinamento. Eu tenho algo que eu costumo refletir sobre, né? As pessoas maduras, elas não são maduras por causa da idade, elas são maduras por causa da forma com a qual elas encararam uma situação e viveram uma experiência e tiraram de aprendizados daquilo. Tem pessoas mais maduras de 25 anos do que a gente de 40, 50 anos. Tem gente de 40, 50 anos imatura e sem inteligência emocional. Exatamente. E lembrar que maturidade é a forma como eu aprendo com o erro. Eu posso aprender muito bem com o meu erro aos meus 20 anos, enquanto tem gente de 90 anos que continua quebrando a cara com os próprios erros. Então, Perfeito. maturidade é a capacidade de aprender com as experiências ruins que eu vivo. Quando eu olho para alguém maduro, eu não tô olhando para alguém que toma boas decisões porque nasceu assim. Eu tô olhando para alguém que provavelmente errou pra caramba, quebrou a cara pra caramba, até aprender o jeito certo de lidar com uma determinada situação. Uhum. Tô olhando pro ponto final, e não para como a pessoa necessariamente era lá no início. Uhum. E um segundo ponto que eu acho muito importante, falando agora dessa dúvida de como que as gerações, esses conflitos geracionais, devem ser resolvidos. Quando a gente fala da geração, principalmente ali dos millennials, que são a geração anterior ao que a gente está vendo agora, com a geração Z, a gente deve se preocupar com o fato de que criar os nossos filhos e as próximas gerações, que é uma parentalidade responsável, é chegar no meio termo entre a superproteção e a negligência. Ou seja, um pai ou uma mãe bom é um pai ou uma mãe suficientemente bom. O que é uma pessoa suficientemente boa? É uma pessoa que dá o seu melhor sem perder a noção de limite. Uhum. Ser um bom pai ou ser uma boa mãe não é dar tudo o que seu filho quer. É oferecer o que seu filho precisa, inclusive os nãos que a vida vai ensinar se você não ensinar. Então a gente precisa ensinar para os nossos filhos que as coisas não acontecem quando eles querem, que existem fatores externos para além do nosso desejo de mudança, de que tudo aquilo que a gente deve dar valor vem com o tempo e com o esforço contínuo, que a dor não é um mal a ser evitado, a gente aprende muito com a dor e aprende muito com a negativa, e entender que nós não somos especiais. Isso é uma frase dura para muita gente, mas a gente tem que parar de ter essa visão narcisista de que a gente é especial demais para o mundo. Uhum. A gente tem que cultivar a nossa autoestima, que é saber encontrar o nosso próprio valor no mundo. O que eu tô falando aqui é de combater aquela visão arrogante de que o mundo me deve alguma coisa, de que as pessoas devem se curvar para me oferecer alguma coisa. Não, eu não sou melhor que ninguém. Uhum. Então, aprendam a lutar com essas limitações e desenvolver as competências emocionais, que, sem sombra de dúvida, a gente vai ter uma qualidade de vida muito maior. Perfeito. Irmão, para quem quiser encontrar teu trabalho em redes sociais, aonde que tu produz conteúdo, sobre o que tu fala, tu atende pessoas, tu disponibiliza curso para profissionais, para leigos, o que tu tem para oferecer pra galera? Através tanto do Instagram quanto do YouTube, quem quiser me acompanhar vai encontrar através do nome Dr. Edu Xavier Psiquiatra. O Xavier com X, apesar de ser meio óbvio, muita gente escreve CH e acaba não encontrando por conta disso. Agora, eu também desenvolvi um curso de inteligência emocional com 2 psiquiatras, justamente para tentar protocolar de uma maneira científica quais são os passos que a gente precisa usar para chegar ao nível de inteligência emocional saudável. É um protocolo que ele é baseado na terapia de aceitação e compromisso, que é um desmembramento da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, com uma aplicabilidade mais prática, ou seja, com exemplos de vida real para que as pessoas possam olhar mais a fundo para essas competências que precisam ser desenvolvidas. Perfeito. Irmão, obrigado demais por ter vindo aqui compartilhar esse conhecimento. Eu acho que tu tem uma habilidade muito grande de elencar muito bem os raciocínios e ser muito claro e específico, assim, é uma comunicação realmente muito, muito impressionante, cara. Tu consegue ser conciso com clareza, assim, tu é, na minha percepção, um excelente professor, assim, foi uma conversa muito agradável. Obrigado, cara. Prazer foi todo meu. Te vejo em breve, né? Daqui 2 dias estaremos gravando novamente. Exatamente. Aí pro pessoal que tá uma assistindo convidada no futuro, especial também. em algum outro momento terá um outro episódio aqui contigo. Obrigado, irmão. A Tamo gente junto. se vê então. Vou fazer um brindezinho. Valeu.